Ok, galerinha? Vamos lá para mais uma aula no nosso canal. Nossa aula de hoje é sobre perímetro e área. Nossa primeira aula falando dessa temática, que é um tema bem extenso mesmo. Então vamos para a nossa primeira aula sobre perímetro e área. O significado de medir. Medidas de comprimento. A unidade padrão de medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é o M de metro. Há outras unidades de medidas. Olha só, quais são as outras unidades de medida? A gente tem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Essas aqui são os submúltiplos do metro. E os múltiplos são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Essa tabelinha aqui serve para a gente fazer as transformações de unidade de medida, para converter uma em outra. Então vamos ver como é que a gente faz essa transformação. Olha só, quando a gente faz uma conversão de um número e vai transformar em outro para a direita, a gente multiplica cada casa por 10. Por exemplo, se eu estou aqui no metro e eu vou transformar para decímetro, ó, basta eu multiplicar por 10. Se eu estou no decímetro e vou multiplicar para o centímetro, do mesmo jeito, ó, basta eu multiplicar por 10. Agora, se eu caminhar duas casas, eu já tenho que fazer uma nova transformação, ó, do metro para o centímetro. 10 vezes 10, ó, que é 100. Então eu já vou multiplicar por 100. E se for o contrário? Se eu tiver em uma unidade de medida e vou transformar para outra anterior, ou seja, indo para a esquerda, eu vou dividir por 10 a cada casa. Por exemplo, se eu estiver aqui no milímetro e vou para o centímetro, é só uma casa. Então é por 10, ó. Olha só. Por exemplo, assim, nesse sentido. Ó. Então eu vou dividir por 10, ó. Agora, se eu estou aqui no milímetro e vou transformar para o decímetro, ó. Então eu vou caminhar duas casas para a esquerda, ó. Primeiro eu vou fazer 10 vezes 10, que é 100. Então, do milímetro para o decímetro, eu vou dividir por 100. Desse lado aqui, o raciocínio é igual, ó. Por exemplo, quilômetro para hectômetro, ó. Uma casa para a direita, multiplica por 10. Hectômetro para o metro. Duas casas para a direita, a gente já sabe, ó, multiplica por 100. E se eu vou caminhar para a esquerda, é divisão. Do metro eu vou transformar para quilômetro. Uma casa, duas casas, três casas para a esquerda. 10 vezes 10 vezes 10 que dá 1000. Então eu vou dividir por 1000, ó, que eu estou andando para a esquerda. Então esse é a regrinha, esse é o raciocínio que nós vamos usar para fazer as convenções, as transformações. Vamos para alguns exemplos. 1,5 km para a gente transformar para metros. Olha só, do quilômetro para o metro, quantas casas? Ó, 3 casas para a direita, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Então nós vamos multiplicar, na verdade, por 1000. Multiplicar por 1000 significa repetir o número e acrescentar 3 zeros. A vírgula tem um número após a vírgula, ó. Então aqui tem que ficar o número após a vírgula, ó. Então 1,5 km é igual a 1.500 metros. 8 metros para transformar para decâmetro. Metros para decâmetro, ó. Ou seja, eu vou caminhar para a esquerda uma casa, dividir para 10. Então é 8 dividido para 10, ó. 8, que eu vou dividir para 10. Então se eu vou dividir para 10, uma casa para a esquerda, ó. Tá bem aqui. Então a vírgula fica para cá, ó. 0,8 decâmetro. 2.500 metros para transformar para quilômetro. Metro
para quilômetro, ó. 3 casas para a esquerda. Então, coloco o mesmo número, 2.500, e vai correr 3 casas para a esquerda, que eu vou dividir por 1.000, né? Então, 1, 2, 3, ó. A vírgula vai ficar bem aqui, ó. Esses 2 zeros para cá, a gente pode cancelar de boa. Então, 2.500 metros é igual a 2,5 quilômetros. Então, é isso. Vamos ver agora perímetro. Olha só. Perímetro é a medida do contorno de uma região. Ou seja, é apenas eu fazer o cálculo das dimensões, dos lados, ó, e fazer a somatória. É somar o contorno, somar os lados da figura, da região. Por exemplo, posso considerar a área de um quintal, posso considerar a área de uma sala, e eu vou somar somente o contorno, somente os lados. Olha comigo aqui esse exemplo, é o triângulo, ó. Esse aqui é um triângulo, que os contornos deles, os lados desse triângulo, mede 6 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. A gente calcular o perímetro dele é muito simples, é muito fácil, ó. Então basta a gente fazer o quê? Somar todos os lados, ó. 6 centímetros mais 3 centímetros mais 4 centímetros. Vou botar assim e botar centímetro aqui. Então, 6 mais 3 é 9 e 9 mais 4 é 13. Então, o perímetro desse triângulo é igual a 13 centímetros. Então, basicamente é isso. Perímetro é somente você somar os contornos, somar os lados da figura, da região. Somando, você já tem o perímetro daquela determinada região. Nesse nosso caso aqui, o perímetro desse triângulo, que deu exatamente 13 centímetros. Então é isso, não tem muito segredo, muita coisa para se falar sobre perímetro. É isso. Ok, gente, vamos agora para a medida de superfície, que agora é parte da área. Então, nós vamos trabalhar isso aqui agora, ó. Essa é a parte que nos interessa agora, ó. Medidas de superfície. A unidade padrão de medida de superfície é o metro quadrado, cujo símbolo é m ao quadrado. Então, agora vamos trabalhar com essa unidade de medida. Agora é o metro quadrado, que é a unidade padrão, ou seja, a unidade de área agora. Vamos trabalhar com área, ou seja, a parte de dentro agora da região que a gente vai considerar. Mas primeiro a gente vai considerar agora aquela mesma tabelinha de transformação. Tabela que a gente vai transformar as unidades de medida. Olha só. Como o padrão é o metro quadrado, então ele vai continuar aqui centralizado. A tabela é a mesma, se vocês observarem bem, que vai mudar agora que vai ter todos ao quadrado. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Decâmetro quadrado, hectômetro e quilômetro quadrado. A regrinha para a transformação também é do mesmo jeito, ó. Se eu vou caminhar para a direita, eu vou multiplicar. Se eu vou caminhar para a esquerda, eu vou dividir. Como é o quadrado agora, a gente vai pensar assim, 10 ao quadrado, que é 100. Então, a cada casa eu vou multiplicar agora por 100 e dividir por 100. Ó. Exemplo, se eu estou no metro quadrado e vou transformar para decímetro quadrado, ó, multiplico por 100. Se eu estou no decímetro quadrado e eu vou transformar para o milímetro quadrado, ó, 2 casas, ó, cada casa é 100, né? Então 100 aqui e mais 100 da outra casa, mais 2 zeros, ó. Então vou multiplicar por 10.000. Todo metro, vou transformar aqui para decâmetro quadrado. Então, divisão, ó, vou caminhar para a esquerda uma casa, divido por 100. Eu estou aqui no metro quadrado e vou transformar para o quilômetro quadrado. Ó. Quantas casas? 3 para a esquerda. Ó. Se é para a esquerda, é divisão por 100 a cada casa. Ó. Uma casa é 100. Próxima casa mais 100 mais 2 zeros. E mais uma casa mais 2 zeros. Então, se eu estou no metro e vou transformar para quilômetro quadrado, será uma divisão por 1.000.000.
Então, se eu vou para a direita, cada caso eu multiplico por 100. Se eu vou para a esquerda, cada caso eu divido por 100. Então, essa é a regra. Exemplos. Vamos ver isso aqui, como é que fica, nas transformações mesmo. Eu tenho 0,9 metros quadrados para me transformar para centímetro quadrado. Então, onde é que nós estamos aqui no metro quadrado? Ó, metro quadrado. Centímetro quadrado. Então, eu vou para direita, multiplico. Quantas casas? 1, 2. Ó. Então, 100 mais 2 zeros. Então, vou multiplicar por 10.000. Ó. Se eu multiplico esse número por 10.000, ó, repito ele e acrescento quantos zeros? 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Um número após a vírgula, um número após a vírgula. Então, o resultado final deu 9.000 centímetros quadrados. Eu tenho agora 12.500 milímetros quadrados para me transformar para metros. Milímetros quadrados para metros, ó. Então, eu vou para a esquerda. Quantas casas? 3, ó. Uma casa, 2 casas e 3 casas. A gente já sabe que isso aqui é 1 milhão. Então, eu vou dividir, ó, que é para a esquerda, né, por 1 milhão. Ok. Então, 12.500 metros quadrados, milímetros quadrados para metros quadrados, nós vamos daqui para cá. Então, para a esquerda, né, como eu falei, dividir por 1 milhão. Beleza. 1 milhão tem quantos zeros? 6. Então, 6 casinhas ele vai pular para a esquerda. Repete o mesmo número, ó. Do mesmo jeitinho, 12.500. Eu tenho 6 casas que a vírgula vai pular para a esquerda, ó. Então, aqui, ó. Vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5, bem no final aqui, ó. 5, deu bem aqui, ó. 5. Então, tem que pular mais uma casa, ó. Vou manchar isso bem aqui, ó. 6. Então, vem para cá, ó. Então, 6 casas para a esquerda. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, esse é o resultado. Esses 2 zeros aqui eu posso cancelar, ó. Então, 12.500 milímetros quadrados equivale a quantos metros quadrados? 0,0125 metros quadrados. Então, é isso aí. Ok, gente? Vamos para a nossa última parte. Calcule a área das figuras a seguir. Aqui nós temos um quadrado e aqui nós temos um retângulo, ó. Como é que a gente calcula a área do quadrado? A área do quadrado é o seguinte. Vamos considerar assim, ó. Isso aqui é a área do quadrado. Vou botar um Qzinho aqui, ó. Área do quadrado. Se é um quadrado, significa o quê? Que todos os lados são iguais, ó. Vamos dizer que esse lado aqui é L, ó. Esse cara aqui também é L, aqui é L, aqui é L. Todo mundo é igual. A área do quadrado, ou seja, essa parte aqui de dentro, vamos preencher aqui tudo, ó. Ela é simplesmente, ó, L ao quadrado, a área do quadrado, ó. L ao quadrado. O que é L ao quadrado? A gente já sabe que é L vezes L, ó. Em outras palavras, é só fazer lado vezes lados. Se aqui é 3 centímetros, aqui também é 3 centímetros, aqui é 3, aqui é 3, ó. Então, a área do quadrado, nesse caso aqui, ó, é nada mais que 3 vezes 3. Como é centímetro, ó. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Só isso. Então, a área desse quadrado, que tem lado 3, é 9 centímetros ao quadrado, que é lado vezes lado. 3 vezes 3, 9. A área do retângulo tem um outro princípio, ó. Comprimento vezes altura, ó. A área do retângulo, fazer tipo um retângulozinho aqui. Então, a área do retângulo é o quê? Base, que é comprimento, vezes altura. Só isso. Ó, base ou comprimento, vezes altura. Altura ou largura, vezes altura, ó. Nesse caso aqui, quem é a base? É o 5. Então, é 5 vezes a altura.
centímetros, ó. Então, 5 vezes 3, 15. Como é centímetro, centímetros ao quadrado. Então, a área desse retângulo é